Queridos, série O Poder para Mudar a Sua Vida. Hoje é a última mensagem desta série. O que eu vou pregar hoje, eu preparei, fechando, e eu quero agradecer de coração a todos os pastores e ministros da igreja que ao longo desses últimos 2 meses comigo pregaram esta série de mensagens. Quando eu compartilho o púlpito com algum ministro da igreja, algum pastor, eles estão pregando o que eu estaria pregando. Então nós conseguimos assim uma unidade no ensino e temos visto o crescimento da igreja por meio dessa mudança que o Espírito Santo proporciona a todos nós. Muito obrigado, Diácono Oliveira. Que você seja enriquecido e abençoado com tudo que Deus tem para a sua vida, mas que você não seja um reservatório, que você seja uma fonte que jorra para a vida eterna, que você possa receber, mas não ser uma represa, que você seja aquele que distribui. Você recebe, mas você distribui, você espalha, você compartilha. Então, com alegria, nós estamos chegando a este último tempo nesta série de mensagens que realmente muda a nossa história e a nossa forma de enxergar o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus atuando sobre a nossa vida. Hoje, então, o tema será permaneça mudando para melhor. Repita comigo: permaneça mudando para melhor. Então, o para melhor vai qualificar a primeira parte, porque tem gente que muda para pior. Fala para o teu irmão aí, para pior não. Não mude para pior, mude para melhor. Mude para melhor, sempre para melhor. Existem mudanças que geram alegria, mesmo quando exigem sacrifícios naturais. No entanto, outras mudanças não são tão boas assim e podem gerar dor e tristeza na jornada da fé. O poder para mudar a sua vida deve te conduzir a um crescimento, vamos chamar de crescimento sustentável. Amém. É a palavra da moda, não é isso? Crescimento sustentável, progressivo, constante, sempre abundante, perseverante. Você vai crescendo e tem desejo de crescer mais, conhecer mais sobre Jesus, o poder da sua ressurreição e querer viver intensamente ao lado dele tudo que a fé pode gerar no seu coração. É desejar conhecer o Espírito Santo e continuar conhecendo. E você vai chegar à presença de Deus e vai dizer assim: agora eu conheço plenamente. Mas aqui embaixo você nunca chegará no Olimpo, você nunca chegará na plenitude. Aqui embaixo é buscar, pedir e bater diariamente. É estar sempre desejando crescer, e este crescimento é visível com as mudanças que o Espírito Santo realiza na sua e na minha vida. Queremos hoje então chamar a sua atenção para o capítulo 1 de Colossenses e assimilar os apontamentos para a vida daqueles que querem continuar crescendo, mudando para melhor. Então, o texto básico é esse capítulo de Colossenses, capítulo 1, versos 1 a 23, e eu quero destacar o seguinte para você nesta noite: permaneça mudando para melhor, estabelecendo a vontade de Deus. A oração de Jesus, aquela oração que ele ensinou, ele pede aos seus discípulos que orem sempre para que a vontade do céu seja feita, realizada, acabada aqui nessa terra. O que Jesus quer é que eu e você oremos na direção do que o céu está apontando. O que Jesus está querendo é um alinhamento da terra com o céu, do céu com a terra. Então, estabelecer a vontade de Deus
para a nossa vida, vai trazer para nós um poder sobrenatural. Você quer estar no lugar certo? O lugar certo é onde Deus te planta. Não importa onde você estiver, se na Babilônia, se no Império Assírio, se no Romano, se Deus te chamou naquele tempo, e não chamou, Ele te chamou para esse tempo, saiba que você só está aqui hoje, porque Ele tem um projeto e um propósito para que você aqui estivesse. Você não está aqui por acaso. Assim está a carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo, vamos comigo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele era apóstolo, ele servia no som, ele servia na recepção, ele servia no estacionamento, ele servia na sala de oração, ele servia com os jovens, com os adultos, com os adolescentes, com as crianças, pela vontade de Deus. O dom espiritual que você tem e o poder de Deus sobre a sua vida é para que você cumpra o propósito de Deus. Quem está entendendo? Tudo que você tem e todas as oportunidades que você recebe nesta vida é para a exaltação e glorificação do nome do Senhor, para cumprir o propósito dele. Coisa triste é quando a pessoa passa pela vida sem descobrir o propósito que Deus tem para ela. E eu tenho uma boa notícia para você. Aqui na PIBAM você vai descobrir com clareza o propósito da sua existência, o porquê você está aqui, porque Deus te levantou para este tempo. E uma das coisas que você precisa levar e levar muito a sério é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade estabelecida de Gênesis a Apocalipse. Cristão, leia pelo menos uma vez a Bíblia toda. Leia, não desanime, comece lá pelo Novo Testamento, vá nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois você chega lá em Gênesis, vai lendo, amando a palavra de Deus. Vai lendo. Você não pode passar a vida toda sem ter lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Se você se encher com a palavra de Deus, você vai ter ali diversas vontades claras de Deus para a sua vida. E você não vai sofrer tanto como você vem sofrendo. E você não vai padecer tanto como vem padecendo. Basta que você observe os erros e os acertos, os homens e mulheres que viveram, lógico, antes de nós, como eles acertaram, como eles andaram. Vejam bem, muitos exemplos da Bíblia são claros. Por exemplo, José. José foi um homem temente a Deus, que amava a Deus, se desviava do mal. Isso foi suficiente para ele não sofrer? Não. Então o sofrimento faz parte de uma estratégia divina para nos preparar para os postos maiores. Depois ele não foi governador de toda a terra? Ele não estava ali moldado e aperfeiçoado? Quando você está caminhando com Deus, sabe o que acontece? Você passa por tribulações, você tem sofrimentos, mas lá na frente você vai dizer assim: olha, na verdade, tudo isso que eu passei cooperou, contribuiu para que agora vocês estivessem vivos. Não foi isso? Não foi a essa conclusão que José chegou? Olha, vocês intentaram me matar, mas Deus estava pensando em vocês, para que vocês estivessem vivos hoje. Quando você tem uma percepção correta da vontade de Deus, você não fica magoado com o irmão, entristecido com o irmão, beicinho com o irmão, olhando retorcido para o irmão, porque você entende que você não está lutando contra carne ou sangue, mas há uma vontade soberana de Deus para que você chegue aonde você está chegando. É Deus te preparando, é Deus te moldando, é Deus te aperfeiçoando. Nunca pense que alguém que te afligiu, ou te magoou, ou te entristeceu, o fez sem um propósito de Deus por trás daquilo.
Deus quer que você aprenda a perdoar. Deus quer que você aprenda a caminhar a segunda milha. Deus quer que você bata no ombro da pessoa e diga assim: olha, vamos juntos, eu também tenho o mesmo potencial de errar, eu erro também, então vamos juntos, vai me ajudando, vamos perdoando, vamos avançando. O poder de Deus para mudar a sua vida está em que você descubra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você perdoe o seu irmão, ame o seu irmão, caminhe com ele, aprenda com ele. Tudo que é um desafio para você, pode ter certeza, vai te fazer crescer, vai te fazer tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, um adolescente melhor, um jovem melhor, uma pessoa melhor. Todos os desafios não são para te abater, mas para te fazer crescer. Amém? Estamos juntos? Em segundo lugar, permaneça mudando para melhor, sempre agradecendo e orando uns pelos outros. Daqui a pouquinho, no final, nós vamos orar uns pelos outros de novo. E olha, queridos, eu tenho recebido vários relatos de pessoas que nem se conheciam. E nesse tempo de oração uns pelos outros, em que eu peço: olha, não ora com quem você conhece não, porque quem você conhece, você já sabe que está endividado, está doente, está enfermo, não é? Vai atrás de gente que você não conhece, e a pessoa vai ter liberdade para falar com você, e você vai orar. Quando você está debaixo desse poder transformador do Espírito Santo, você tem uma vida de gratidão, e você está sempre orando uns pelos outros. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, orando sempre, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e enchestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Queridos, tudo na igreja de Deus é espiritual, tudo. Eu tenho dito isso sempre. Eu estou pensando em tirar essa caneca daqui e botar para cá. Ore. Ore. Antes de tirar essa caneca daqui e botar para cá, ore. Porque Deus é Deus de mínimos detalhes. Sabia disso? O tabernáculo vai ter X tamanho para a direita, X tamanho para cima. Quem se lembra disso? Vai ter X números de cores vermelhas, X cores de cor azul, X, tudo milimetricamente ditado a Moisés, tudo. Então, na igreja dele, tudo tem que ser levado a cabo, a termo, por meio da oração. Comigo, oração. Tudo. Tem um problema lá no esperado com a documentação. Oração. Aí agora desimpediu. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao desmembramento. Hoje tivemos uma importante reunião aqui. Foi maravilhoso. Deus está abrindo as portas. Queridos, Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, mas se a igreja não orar, o inferno prevalece. Sabiam disso? Prevalece. Se sai o espírito, entra a carne. Aí você vai para o jeitinho. Aí você troca a direção e a vontade do céu pela direção e a vontade da carne, da terra. A oração é o caminho, é a chave para você vencer todos os obstáculos desta vida. Por isso o apóstolo Paulo orava com insistência por todos os cristãos, pelos líderes das igrejas. Ele não parava de orar, tanto
que você conhece bem o texto, na carta dele aos Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer: orai de vez em quando. É isso que está lá? Orai sempre que você lembrar. É isso que está lá? Não. Orai sem... é para continuar orando, vigiando, se preservando, cuidando da língua, cuidando da mente. Queridos, existem muitas pessoas que naufragam na fé porque elas começam a perder a direção do que é graça, misericórdia, favor, amor, perdão. Aí a pessoa vai se tornando tão crítica de tudo e de todos que ela começa a perder a alegria e o brilho de ser salvo em Jesus. Se você para de orar, pode ter certeza, você não vai ouvir o céu, você vai ouvir os seus valores e a sua forma de encarar e ver o mundo. De vez em quando eu lembro isso à igreja: se todos nós estivermos orando, nós vamos nos encontrar no mesmo caminho. É assim que funciona. Se todos nós estivermos orando, nós vamos nos encontrar no mesmo caminho. Igreja não é para quem apoia A, B, C ou D. Igreja é para quem apoia o que o Espírito Santo quer fazer por meio dela. É isso? É para isso que nós estamos aqui. A gratidão seguida de oração resulta em reconhecimento e valorização daqueles que estão a serviço dos santos. Cada pessoa que serve no corpo de Cristo deve ser lembrada e honrada pelas nossas orações e súplicas. Quem está servindo a você tem sido alvo das suas orações e reconhecimento? Quem está servindo a você? Quem está ministrando a você na escola bíblica dominical? Quem está ministrando a você lá na célula? Quem está ministrando a você? Todos que passam aqui por esse púlpito, todos que estão cantando e que estão elevando a sua vida, edificando a sua vida, todos eles estão no seu caderno de oração? Já parou para pensar nisso? E a igreja? A igreja é uma bênção, tem sido muito abençoado, mas você ora pela igreja? Você ora pelos líderes que estão aqui, pelos pastores que estão aqui? Tem ideia do quanto o Ministério de Libras tem abençoado, não apenas quando estão aqui presentes, mas aqueles que estão em casa e que não podem ouvir, têm dificuldade para ouvir, está ali, está participando do nosso culto, nos louvores, na pregação. Então, todas as pessoas que de alguma forma edificam a sua vida, abençoam a sua vida, elas precisam estar no seu caderno de oração. É isso que Paulo está nos ensinando. Gratidão por aqueles que estão fazendo você crescer, fazendo você se tornar uma pessoa melhor, fazendo com que você esteja crescendo em Jesus. Você deve colocar essas pessoas em oração. Isso é permanecer mudando para melhor. A gente é muito ingrato. Nós somos muito ingratos. Nós perdemos a oportunidade de abençoar e valorizar aqueles que estão se esforçando para nos servir, aqueles que estão pagando o preço para ligar esse som 1 hora antes de começar o culto, abrir o estacionamento, preparar o lanche. Daqui a pouco a gente vai sentar ali, a mesa vai estar ali, limpinha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mesa de igreja tem que estar mais limpa do que qualquer mesa da cidade, irmãos. Lembrem-se disso. E quando você vir uma mesa na igreja que não esteja tão limpa, pegue você, vou fazer um merchan agora, o Veja Multiuso. Não reclama não, é Deus te chamando para trabalhar. Fala para o teu irmão aí, é Deus te chamando para trabalhar, não é para dizer para o pastor não. Ouviu, Rubens? É Deus te chamando para trabalhar. Vai lá, pede. Rapaz, eu estou olhando daqui hoje, como é que o pastor Marcelo conseguiu ficar em pé aqui? Falei assim, quem estava aqui no dia com o pastor Marcelo? Eu estou aqui, já estou com medo. Ele ainda ficou aqui. Eu falei, meu Deus. Então é Deus te chamando para servir, Deus te chamando para trabalhar, Deus te chamando para você fazer algo relevante. Não perca a oportunidade de começar a orar por aquelas pessoas que estão abençoando a sua vida. Permaneça mudando para melhor, crescendo no conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Da onde Paulo tirava isso, nós sabemos a fonte. Era o Espírito Santo que o inspirava, não tenha dúvida disso. Mas olha
usando uma expressão bem jovial, olha que sacada dele: sabedoria e inteligência espiritual. Tiago vai dizer que a sabedoria e inteligência do mundo é diabólica, mas a sabedoria e inteligência espiritual vem de Deus, e é essa que eu e você precisamos ter. E nós só teremos se nós seguirmos a cartilha da Bíblia. Ele vai dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Há muita gente sábia no mundo, muita gente inteligente no mundo, mas só eu e você, porque temos o Espírito Santo, podemos receber inteligência sobrenatural, percepção sobrenatural, discernimento sobrenatural. Existem coisas que só podem ser acessadas por aqueles que são de Deus, por aqueles que pertencem a Jesus, e nós precisamos buscar esta sabedoria que vem do alto. Permaneça mudando para melhor. Em quarto lugar, andando dignamente, frutificando, crescendo no conhecimento. O texto nos diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nós não estamos andando diante dos homens, nós estamos andando diante do Senhor. E porque estamos andando diante do Senhor, entenda que você precisa, no seu caminhar, sempre chamar Jesus à existência, para que Ele esteja literalmente ao seu lado, em tudo que você fizer. Se você fizer isso, você vai aprender o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é exatamente isso. É quando ninguém está te olhando e você está firme. Firme. Por quê, pastor? Porque Jesus está me vendo. Eu estou diante de Jesus. Quando você serve diante de Jesus, você dá o seu melhor. E o pastor está aí. Eu não posso ser quem eu sou, porque o pastor está aqui. Se o pastor já te intimida, meu Deus, você já perdeu o temor pelo Senhor há muito tempo. Se você não é quem você é, porque o André está te vendo agora, se você não vai ser quem você de fato é, porque tem um irmão da igreja que chegou, tem alguma coisa errada. O nosso viver precisa ser sim, não. O que passa disso é máscara, irmãos. É hipocrisia, é mentira. Nós não podemos ser dois, nós temos que ser um com Cristo. E todas as vezes que nós formos olhar para Colossenses, nós precisamos entender que Ele quer que nós andemos de maneira digna, frutificando em Cristo e andando sempre na direção do Senhor. Isto é permanecer mudando para melhor. Em quinto lugar, permaneça mudando para melhor, crescendo em idoneidade no caráter de Cristo. Não há problema nenhum em que você cresça financeiramente, intelectualmente, você faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, problema nenhum com isso. Se em tudo isso você crescer também no caráter de Cristo, pode ter certeza, Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou que chegaria. Nunca negocie o caráter, nunca negocie, permaneça no caráter de Cristo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Éramos de um império de trevas, de mentira, de prostituição, de todas as coisas erradas que você possa nomear. Eu que dei um tapa mesmo aqui em mim mesmo. Nós estávamos neste império, enganávamos e éramos enganados, mentíamos e mentiam para nós, trapaceávamos e também nos passavam para trás, e assim sucessivamente. Nós estávamos mortos,
nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas pela graça de Jesus nós fomos salvos. Amém, queridos? Eu pensei que você fosse dar um sorriso, levantar a mão. Somos salvos, fomos perdoados. Você e eu fomos perdoados. Nós somos pecadores salvos pela graça de Jesus. Agora, que vida ou que espécie de vida Deus espera que vivamos, a não ser que seja a vida que Ele colocou dentro de nós. É essa vida que você precisa colocar para fora, mais e mais. Permaneça mudando para melhor. Não imagine que você já chegou lá. Nem o apóstolo Paulo afirmou isso. Olha, eu não cheguei não, mas uma coisa eu faço. Quem sabe? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos ter, sentir, viver, sonhar e fazer de tudo para que os outros também continuem crescendo e mudando para melhor. Em sexto lugar, permaneça mudando para melhor, reconhecendo que Jesus é Deus. Queridos, aqui ninguém tem dúvida disso, mas muitos teólogos liberais, muitas igrejas, em muitos lugares do mundo, já estão colocando Jesus na figura mais humana e patética e normal que você possa imaginar. Só que Ele é Deus. A Bíblia não mudou. João escreveu o seguinte: sabemos que estamos naquele que é verdadeiro, a saber, em Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é Deus conosco. Eu e o Pai somos um. Moisés não disse isso. Elias não disse isso. Profeta, a lei e os profetas, eles não disseram, mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Nesse mesmo texto de Colossenses, vai afirmar que Ele é a imagem do Deus invisível. Nele, Deus fez com que habitasse toda a plenitude da divindade, mas Ele se esvaziou. Sabe para quê? Para dar exemplo para mim e para você. Para ser Senhor dos que estão vivos e dos que estão mortos. Vejam, o que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, vamos comigo, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão. Queridos, quando Jesus disse assim: olha, o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, é porque Ele tem todo o domínio, poder e autoridade, não apenas para dizer, mas como também para fazer. Não há nada impossível para aqueles que estão em Jesus. Nada. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Então nós não podemos ter uma fé que vá até a metade do ensino. Não, isso aí era só lá nos dias dos apóstolos. No dia dos apóstolos era assim, mas hoje não é mais. Isso é mentira. Isso é engano do diabo. É ele que coloca isso aí na cabeça de muita gente. Aí as pessoas não oram mais, não buscam mais, não pedem mais. Quando a Bíblia nos diz assim: olha, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes
e firmes que estão ocultas. Você não sabe, mas eu ainda tenho poder para levantar morto. Eu ainda tenho poder. Quem crê nisso aí? Deixa eu ver. Ah, que bom, irmãos. Deus tem propósitos quando Ele levanta um morto. Claro que tem. Assim como tem propósitos quando Ele levanta uma pessoa do câncer. Claro. Quando Ele apaga um laudo e coloca um outro laudo, que os médicos dizem assim, ó, não sei como. Quem já ouviu essas histórias assim? Ó, não sei como, estava aqui, mas agora não está mais. Olha, o laudo é esse aqui, mas agora não é mais. Eu e você somos o povo da fé. Se a sua fé está limitada às questões dessa vida, Mateus, parou tudo. Para que a gente vai orar pelo Osiel? Para que a gente vai orar pelo irmão José Alves? Não, Senhor, faça a tua vontade. Jesus disse certa vez o seguinte, olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Os nossos dias não são dias fáceis, é verdade. Mas Jesus disse, o meu justo, quantos aqui foram justificados? Então, queridos, você começou pela fé, vai pela fé. Tudo é possível ao que crê, está valendo para hoje também. E tudo é tudo mesmo. Pastor, e se Deus disser não? Tudo é possível ao que crê. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se dependesse de mim, a minha mãe estaria aqui até hoje. Se dependesse de mim, da minha oração, meu pai. Se dependesse de mim, da minha oração, meu filho. Se dependesse de mim, da minha oração, a minha irmã. Mas todos eles estão melhores do que eu. Já estão na glória com o Senhor. Cumpriram todo o propósito de Deus nesta terra. Mas enquanto estivermos nesta terra, viva pela fé. Pague o preço de ser uma pessoa de fé. Leve outras pessoas a acreditarem no impossível. Sabe o que vai acontecer? Você sobe o primeiro degrau, Deus te coloca em outro degrau, e você vai sendo provado, vai sendo testado. Quem aqui já viu milagre? Quem já viu milagre? Então, irmãos, não é nenhum nem dois, são dezenas de milhares. Agora, lembrem-se, é propósito de Deus, é vontade de Deus, Deus deseja aquilo, é isso, é amadurecer, é saber que a vontade do Senhor será sempre o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, para que experimenteis, a sua mente tem que mudar. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, você tem que mudar a mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tome a forma deste mundo, mas experimente a mudança da mente. Nós não temos mais a mente do mundo. E nem estamos olhando para o mundo como um lugar para fixarmos morada. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos forasteiros aqui. Há um hino muito antigo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu volto para minha pátria em breve. Aleluia. Nossa pátria não é aqui. Aqui não é lugar de chegada. Aqui a gente está passando. Por isso, enquanto tivermos vida, vamos fazer o bem a todas as pessoas, mas em especial aos domésticos da fé, aqueles que estão vivendo junto conosco. Os últimos conselhos de Paulo, além de permaneça mudando para melhor, na santidade, sem nenhuma culpa, que são os versos 21 e 23, eu quero encerrar hoje olhando para os dois últimos apontamentos, que são outros dois textos fantásticos da palavra de Deus. Permaneça mudando para melhor, em 8º lugar, dedicando-se
para que todos vejam. Não é aparecer, é dedicando-se ao Senhor, para que todos vejam o seu progresso, o seu crescimento. Não é o desejo de ser visto, mas Deus fará com que as pessoas vejam. Nossa, o Tiago está muito mudado. Nossa, a Mônica está com uma vida mais consagrada. Meu Deus, o Lucas está diferente. Ah, Senhor. A Valéria? Valéria? Não é Valéria. Andréia está mudada. Aleluia. Obrigado, Carissa. Já pensou se você virasse para mim e falasse em libras? Estaria perdido. Como o pastor Jorge está mudado. Nossa, a Liliane está mudada. O Alberto mudou. Quando você melhora, quando você muda para melhor, as pessoas à sua volta notam, percebem e vão querer colar contigo, porque você está mudado. Nossa, essa pessoa está mudada, essa pessoa está transformada e está pronta para transformar outras. Vejam, 1 Timóteo 4, 13 a 16, até a minha chegada, dedique-se, repita comigo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos do presbitério. Vamos juntos? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Queridos, Deus espera que possamos progredir, crescer, avançar. Eu conhecia só 5 versículos de cor, agora eu conheço 50 versículos de cor, agora eu conheço 100 versículos de cor, agora eu estou lendo uma carta inteira falando. Teve um dia que eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes lendo uma carta de Paulo inteira. Eu falei assim, meu Deus, é muita dedicação e leitura, irmãos. Muita dedicação e leitura. Falou a carta toda. Eu falei assim, meu Deus, que eu consiga ler pelo menos a carta de Filemão, que é uma carta só, a carta de Judas, que é um capítulo só. Já imaginou? Que coisa maravilhosa. Edifica as pessoas. Quando ele acabou de falar todo o texto, o povo aplaudiu, quase que ele poderia parar de pregar, nem precisava mais. Por isso é que Paulo está falando de dedicação. Quantas vezes a gente lê a Bíblia na semana? Tem gente que procura a Bíblia no domingo de manhã, perdeu a Bíblia, aí chega aqui sem Bíblia, aí o professor da classe fala assim, aqui sua Bíblia está aqui, ficou aqui a semana toda. Depois que a gente começou a doar a Bíblia aqui na tenda, não ficou mais uma Bíblia esquecida aqui. Fala assim, a Bíblia que ficar aqui 3 dias, porque passar um dia já é uma catástrofe. Passar uma semana inteira sem a Bíblia, meu irmão, sem a leitura dela, passar um dia inteiro sem meditar em um versículo sequer. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor. Pastor que não vigie não, para ver se não passa uma semana inteira. 3 semanas, 1 mês. Que isso, pastor? É porque você começa a fazer só profissionalmente. Você não senta para ler devocionalmente. Você senta para ler porque você tem que pregar. Você senta para ler porque você tem que montar o ano que vem. Você senta para ler porque Deus martela em você, você tem que ler. Não, é ter prazer na lei do Senhor. E nela meditar dia e noite. É esse aí que vai ser. Como o quê? A árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo, repita comigo, tudo, quanto ele fizer, prosperará. Agora, não são assim os ímpios. Por quê? Porque o ímpio, ele não tem prazer na lei do Senhor. Então, se você é um cristão e você ainda não entendeu
que você tem um livro para ler. Ali está todo o código eterno de Deus, para você e para mim, sobretudo no Novo Testamento. Quando você faz isso, e você se dedica, e você busca, e você se debruça, pode ter certeza, todos verão o teu progresso. O Nilson falava de uma coisa, agora ele está falando de outra coisa. Poxa, a Dilson falava uma coisa, parecia um disco agarrado, agora ele está falando diferente, ele está falando outras coisas. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Quanto mais você se encher dela, mais do céu você vai falar. Todos vejam o seu progresso. Vamos juntos esse final? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quantos aos que o ouvem. Mas pastor, nós não estamos salvos? Sim, estamos. Pela graça de Cristo, todos nós aqui estamos salvos. Mas se não houver dedicação, exortação, disciplina, conserto, ajuste, se tudo isso não estiver bem claro para você e para mim, a gente pode se desviar. A gente pode pegar um atalho e dar literalmente com o rosto nas pedras. O que Jesus quer é que a gente ande na linha dele. Não se mova. Josué, não se esqueça de meditar nessa palavra. Ela vai te fazer prosperar. Você vai ser bem-sucedido. Você será feliz. Nós temos a salvação conosco. Isso nos basta. Mas para vivermos aqui nessa terra, esse pouquinho de tempo que ainda nos resta, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: dedicar-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino, não negligenciar o dom. Todos nós aqui temos o dom espiritual, não podemos negligenciar. Nós temos o dom do Espírito Santo, há um selo de Deus sobre nós que nos salva, que nos guarda, mas todos precisam ver o nosso progresso. Nós éramos de um jeito, agora somos de outro. Em último lugar, permaneça mudando para melhor, seja firme e constante. Fique em pé. Fique em pé. Vamos ler esse último texto, muito conhecido. Seja firme e constante. No próximo domingo, nós já estaremos, querendo Deus, já estaremos no mês de dezembro. O mês do Natal, o mês da virada do ano. O que nós queremos para o próximo ano? O que nós queremos preparar em dezembro para chegarmos em janeiro com animação, com vigor, com o Espírito Santo em alta na nossa vida? Vamos ler esse texto juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza e constância. Firmes, sempre constantes, abundantemente vivendo, melhores a cada dia, melhores a cada manhã, mudando para melhor, mudando para alcançar o próximo degrau, o próximo nível do Senhor. Deus tem uma história linda para você e para mim, ainda neste ano, mas sobretudo, Ele está preparando 12 meses incríveis para mim e para você. 12 meses em que nós vamos revelar aos de dentro e aos de fora a graça dEle, o favor dEle, o poder dEle. As pessoas verão mudança na sua vida. As pessoas verão mudança no seu caráter. As pessoas vão ver mudança no seu procedimento e no seu comportamento. Você será mais dócil, mais amável, mais cordato. A amabilidade fará parte da sua vida. O desejo de honrar ao outro muito mais do que a si mesmo. Foi isso que a gente aprendeu
em toda essa série de mensagens. Eu vou disponibilizar lá no grupo da igreja, nos grupos de célula, nos grupos de ministério, toda esta série. Trabalho lindo que a equipe fez. Eu agradeço muito a equipe de mídia da nossa igreja, não apenas ao Fábio e a equipe que produz aqui ao vivo, mas os que trabalham depois para separar a mensagem do culto. A mensagem do culto, fica só a mensagem, porque as pessoas querem em casa ouvirem a palavra de Deus. Elas querem ouvir a palavra de Deus. Elas gostam do culto, dos louvores, de tudo que acontece, mas o povo busca a palavra. E você deve enviar a mensagem. Você compartilha tanta coisa. Compartilhe as mensagens da sua igreja. Compartilhe, porque quanto mais pessoas forem alcançadas pela palavra de Deus, pode ter certeza, mais e mais o nosso Deus vai sendo glorificado, honrado, Ele vai se alegrando. O meu filho aqui, está compartilhando a minha palavra. Não é a palavra do pastor Cândido, do pastor Michel, do pastor George, do pastor Mário, dos ministros da igreja, não, irmãos. É essa palavra que está sendo pregada. É ou não é, irmãos? É ou não é? É a palavra que é pregada aqui ou não é? Eu creio que seja. Eu creio que seja a palavra. Compartilhe a palavra. Compartilhe. Existem mudanças maléficas. Estas são um verdadeiro desastre para a vida de qualquer pessoa. E mesmo na vida cristã não é diferente. Porém, quando se trata de avanço nas mudanças que Cristo quer produzir em nós, quando as práticas do céu passam a fazer parte do nosso cotidiano, estas precisam ser firmes e constantes, sempre abundantes, progressivas em Deus, para que o mundo creia no Cristo que nós pregamos. Eles precisam ver em nós o progresso do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja um instrumento dele para a salvação de milhares, aqui na cidade, no Brasil e no mundo.